Fala, corredores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Celebre essa Tradição, o podcast oficial da Corrida Internacional de São Silvestre. Eu sou Poliana Okimoto, sou medalhista olímpica, campeã mundial da maratona aquática e vou conduzir esse podcast nessa jornada cheia de histórias e, com certeza, muita inspiração. Hoje a gente está aqui com uma convidada que não é que ela é especial, ela é olímpica e eu tenho o prazer de dizer que ela é minha amiga. Olha só, ela é bicampeã pan-americana, foi para 2 Jogos Olímpicos, é campeã e recordista sul-americana e ela tem o recorde brasileiro até hoje por 14 anos. Estamos falando de Adriana Silva. Ê! Obrigada, Adri, pela participação. É uma honra ter você aqui. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de poder estar aqui para falar um pouco mais da minha história, da minha trajetória e junto com você, Poli, né, que através da nossa amizade aí a gente já fizemos parte da comissão de atletas juntas, da comissão de atletas do COB, e inclusive já nadamos juntas, já Já trocamos corremos juntas. modalidades, né? E a gente sempre troca figurinhas, né, sobre muita coisa legal que o esporte nos proporciona. Então é um prazer estar aqui com você. Não, muito legal. E, gente, assim, a Adriana, se ela pudesse ter outro sobrenome, ela teria o sobrenome Superação, né? Que, assim, desde muito jovem, né? Que quando você começou no atletismo, né? Você sempre teve essa dificuldades, óbvio, né? Muitos atletas têm, mas eu acho que uma dificuldade até a mais, né? Vamos começar lá do começo, né? Uhum. A sua história de vida é uma história assim que realmente inspira muito a gente, inspira muitos brasileiros, porque você conseguiu, através do esporte, transformar a sua vida e mudar a vida da sua família, né? E lá no seu começo, né, você já foi empregada doméstica e eu vi uma entrevista sua que isso eu não sabia, que você chegou a passar fome, né? Você Uhum. chegou, né, num momento ali que sua mãe disse para você que vamos dormir porque a gente não tem o que comer hoje. E isso pega muito forte assim na gente, né? Porque a gente olha, né, tudo isso que você viveu e para o que você é hoje, né? O que você representa hoje, isso é muito forte e é uma forma assim de muita inspiração para as pessoas que estão ali começando ou que, puxa, como que eu vou começar se eu não tenho da onde sair, né? Então acho que você é essa pessoa, né, que Uhum. traz essa esperança mesmo para quem ali tá, né, nessa dificuldade no início. Conta um pouquinho pra gente como foi seu início, Dri. É, e é bem bacana, assim, quando eu hoje olho para isso e vejo, né, lá atrás, quando tudo começou, e eu imagino assim, e é claro que é um cenário que às vezes até se repete muito na realidade de muitos atletas, É. né, de que começaram no esporte. E a minha história ela vem daí, desse início de muita dificuldade, né, de uma vida bem difícil. Eu sempre falo que a resiliência que o esporte é uma característica muito forte que eu tenho dentro da, né, da competição, que eu tive em toda a minha carreira, é a resiliência, e eu acho que isso vem do reflexo de lá de trás, né, de Uhum. tanto você ter que saber lidar com aquele momento difícil e tentar sair daquilo, ou se adaptar de alguma forma àquilo, né. E eu vim de uma realidade, assim, de uma infância bem difícil, minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 anos de idade, e ela tinha 4 filhos, né, para cuidar sozinha. Para que ela pudesse cuidar dos 4 filhos, ela começou a lavar roupa para fora, né, naquela época, assim, era muito comum, muitas mulheres trabalhar, assim, dessa forma, ou de empregada doméstica. E a vida toda foi assim, desde dos meus 3 anos, que eu me lembre até eu começar no atletismo, muitas vezes, assim, a gente não tinha o que comer, às vezes a gente ia à noite, não tinha nada para jantar e a gente tinha que dormir para passar um pouco a fome, no outro dia ver o que que ia acontecer, né. Muitas vezes a gente dependia das doações, às vezes da uma cesta básica da igreja ou os vizinhos que doavam, e quando não tinha, tinha que ir dormir para passar fome, né. Eu lembro que a gente morava numa casinha bem simples, assim, e conforme ia chovendo, né,
A chuva ia tirando um pouco dos tijolos da parede, e aí formava uns buracos, assim, na casa. E aí quando chovia, entrava a chuva dentro e a minha mãe cobria a gente com plástico à noite para poder dormir Meu e Deus. se proteger da chuva. Então, assim, eram realidades muito duras. E eu lembro que aos 9 anos de idade, eu estava na quarta série ainda, e eu fiquei sabendo que o meu amigo, a mãe dele precisava de uma moça, uma menina, para limpar a casa. E aí eu, na cara e coragem, bati na porta da casa da mãe dele, falei: "Olha, é aqui que tá precisando de uma Com pessoa 9 anos de idade. com 9 anos, de uma pessoa para poder trabalhar, para limpar a casa". Ela olhou para minha cara, assim, tem até uma reportagem que ela participa dessa gravação e ela fala. Ela olhou assim para mim, aquela menina magrinha, franzina, e pedindo para trabalhar. Eu acho que ela ficou com dó de mim, não é nem porque talvez ela acreditava que eu pudesse ter capacidade de realmente cuidar do trabalho, né. Mas acho que ela ficou com dó de mim, e aí ela falou: "Tá bom, você pode começar". E eu cheguei em casa e falei: "Mãe, eu comecei a trabalhar". Aí minha mãe passando roupa olhou pra mim e falou assim: "Você é louca, menina? Quem quer dar um trabalho pra uma criança de 9 anos?". E eu comecei, e foi bem bacana, porque isso me ajudou também a ter a minha primeira fonte de renda para poder ajudar a minha família, né. Então foi uma experiência muito bacana e que eu já comecei a ajudar a minha família ali. E aí quando eu descobri o atletismo aos 12 anos de idade, que foi na minha primeira corrida, que o meu irmão Foi me através do convidou, seu irmão, né? meu irmão mais novo, o Agnaldo, e ele falou para mim: "Vamos participar de uma corrida, é 5 quilômetros". Eu: "Não, menino, você é louco, eu não aguento correr não". E a gente sempre teve uma vida muito ativa, criança, sobe montanha, desce, vai Hum. nadar no rio, vai brincar de pega-pega. E aí fui, os meus amigos iam, eu fui também. Aí cheguei lá, eu ganhei a prova. Olha. E aí me colocaram no pódio, me deram um troféu e eu não sem entender nada, eu não sabia o que que era atletismo. E a partir dali eu comecei a participar da equipe Papaléguas na minha cidade, fui convidada para participar, e aí eu tinha que escolher ou atletismo ou trabalhar, né. Uhum. Então aí e logo na primeira corrida eu já ganhei uma premiação de R$ 50. Ó, Aí foi a primeira vez que nós fomos para um supermercado fazer compra, né. caramba. Porque aquele dinheirinho que a minha mãe ganhava das trouxas de roupa que ela lavava, não dava para fazer uma compra do mês. Então ia Hum. lá, comprava um pouquinho de açúcar, de feijão, pronto, acabou o dinheiro. Então vamos para casa. Então a primeira vez que a gente foi para o supermercado, pegou o carrinho, eu achando que eu ia encher o carrinho de doce, gelatina. Não, deu para fazer uma boa compra e isso me deixou muito feliz, porque minha mãe voltou para casa muito feliz. Que legal. E eu falei: "Não, a partir de hoje o atletismo vai virar minha profissão". E aí, sim, eu parei de trabalhar e eu comecei a fazer o atletismo. E aí a gente vê, né, que tem algumas características e algumas qualidades que parece que nascem com as pessoas, né. Você nunca em momento algum você se fragilizou ou você ficou com dó de si mesma, né, você foi lá: "Meu, tem uma oportunidade de trabalho? Vem cá, sou eu quero". Foi lá e conseguiu o trabalho. Foi lá, ganhou o troféu, ganhou os R$ 50, foi lá, fez a compra da família. Então acho que isso, com certeza, né, já era inato seu e se mostrou ainda mais com o esporte, né, que ao longo do tempo, né, você foi crescendo como atleta, participou da São Silvestrinha, depois foi para São Silvestre. Como que foi, né, essa sua primeira participação e como que você sabia, como que você ficou sabendo pela primeira vez a São Silvestre? Qual a sua primeira memória sobre a prova? É, a primeira vez, que eu vi porque logo depois que eu comecei a fazer o atletismo, eu participei de algumas corridas de rua, e aí eu comecei a assistir a São Silvestre pela TV. E eu lembro que a primeira imagem que eu tenho da São Silvestre é a Carmen de Oliveira ganhando a São Silvestre, Ah, que legal. em 96, né, se eu não me engano, 95, 96. Eu lembro ela chegando, segurando a bandeira do Brasil na mão. A primeira mulher brasileira a vencer a São Silvestre. Pois é, e a Carmen que foi uma atleta excepcional, ela bateu o recorde em todas as distâncias, né, do 3.000 até a maratona.
e ganhou a São Silvestre e ela se tornou para mim uma referência. Então eu falei que que um dia eu queria ganhar a São Silvestre igual a Carmen de Oliveira. Então sempre quando eu ia treinar e quando eu vinha participar da São Silvestre, eu lembrava daquela imagem. Olha. E a minha primeira São Silvestre foi com 15 anos, né, então assim, foi muito nova, e foi uma experiência incrível, assim, eu tenho muita memória afetiva, assim, que me traz aquele momento de São Silvestre e que é muito importante e eu imagino que muitas pessoas que já correram São Silvestre têm imagens como essa, assim, que guarda na memória. Então eu lembro deu na largada, escutando o barulho do helicóptero em cima sobrevoando em cima da gente, e já anunciando que a gente estaria ao vivo na TV. E com 15 anos você já largou na elite? Não, com 15 anos eu larguei no pelotão No pelotão? geral, Aham. e nesse primeiro ano eu corri fui 68 geral, Ô louco, 68ª. com 15 anos. É, e na época o resultado não saía de imediato, né. Então a gente ia para casa, não sabia que lugar que eu tinha sido, e aí espera até o dia 2 do ano seguinte, né, porque dia Pra 1º é saber. réveillon. Até eles irem vendo quem que tinha. É, não, e Nossa. aí o resultado saía no Jornal da Gazeta. Aham. E aí no dia 2 eu ia lá na banca de jornal comprar o jornal para saber que lugar eu tinha sido. Hoje não, você já busca, né, Ah, se logo. demora 15 minutos, o pessoal já tá reclamando, já tá achando que tá demorando muito. É, exatamente. E é engraçado, né, que a gente vem de uma geração que mudou muito, né, a É. tecnologia e a evolução de tudo vem mudando muito. Eu lembro que na época que a gente corria não tinha chip, não tinha, né, os tênis com a tecnologia que tem hoje, cronometragem, né, É. eletrônica, e você hoje já ter logo após a corrida, você já tem acesso ao resultado, já tem acesso às fotos, É. já consegue acompanhar pelas redes sociais tudo que aconteceu na corrida, É. né. Então hoje é muito muito legal você ver isso em tempo imediato, assim, né, então mas eu lembro muito, assim, eu lembro que na época a gente descia a Consolação, né. Uhum. Agora hoje a gente desce a Pacaembu ali e eu descia a Consolação e pegava o Minhocão. E Uhum. quando você chega ali no elevado Costa e Silva, tinha chuvas de papel que a galera dos prédios que Ah, moravam que ali legal. jogavam. Então você já largava e já sabia que você ia encontrar todas essas coisas que te trazia muita emoção, né, É. das pessoas gritando na rua, da chuva de papel, da voz do locutor anunciando a largada, Hum. do barulho do helicóptero, né, daquela multidão de gente, a Avenida Paulista já se preparando para o réveillon, então Uhum. todo aquele clima de final de ano. E aí Sim. eu falo, né, que é a festa dos corredores, né, é o réveillon dos corredores. É, é. E eu participar dessa festa já desde 1995, eu acredito que seja a primeira vez. Quantas São Silvestre já correu? Você tem ideia? Olha, eu até um certo tempo atrás eu estava contando, agora eu já perdi Já as perdeu as contas. contas. Mas é o quê? Umas 10? Mais de Mais, 10? mais de 10, mais de 10. Eu acho que eu fiquei sem correr umas 5, porque De depois que eu 97, 8? de 95 para cá. 95 pra cá? Isso, Caramba! porque foi um ano que eu fiz cirurgia, né, que eu me lesionei, fiquei uns 2 anos sem correr, e um outro ano que eu já estava muito focada nos Jogos Olímpicos, então a preparação era bem diferente, então É eu que o acabei calendário da São Silvestre, né, não, para quem tá preparando para uma Olimpíada, realmente não é a melhor data ali, né, no final do ano e tudo mais. isso, é. Mas e aí, da sua primeira largada, pro dia que você ganhou a medalha de bronze, como é que foi esse dia, né? Porque eu imagino assim, a São Silvestre é a maior corrida de rua da América Latina. Uhum. E milhares de pessoas assistindo, e aquilo que você falou de memória afetiva é uma memória afetiva para mim, porque eu me lembro, a minha família toda se reunia para assistir a São Silvestre. Inclusive, eu já falei isso para você, que eu vi você o dia que você ganhou a medalha de bronze. E então eu acho que assim, ela é uma prova especial, né? Ela é diferente de tudo. E como que foi para você, sendo corredora de elite, né, uma atleta de alto rendimento no atletismo,
você vir aqui para São Silvestre, largar com as melhores do mundo ali e Uhum. conseguir subir no pódio, como é que foi? É muito muito legal isso, né, porque a São Silvestre ela é tradicional, né, é a corrida mais importante do Brasil. Se você for perguntar quem ganhou a maratona de qualquer maratona que tenha no Brasil ou qualquer outra prova, às vezes você não vai lembrar do nome É, de quem foi o vencedor. Mas se você perguntar quem ganhou a São Silvestre, todo mundo vai lembrar, é, principalmente quando se trata de um brasileiro. é. Então, ela é uma referência não só no Brasil como no mundo, né. Quantos estrangeiros já vieram para cá. Uhum. Rosa Motto ganhou Sim, 6 6 vezes. vezes, né, a São Silvestre. Então era uma prova tradicionalíssima e você estar ali no pódio de uma São Silvestre é um feito inédito, assim, né, um feito que você se consagra e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu lembro que foi uma uma evolução progressiva. E eu Uhum. lembro de todas as colocações que eu tive até chegar ao terceiro colocado. Quais foram? Então, o Fala isso pra primeiro ano gente. foi 68, o segundo ano foi 75, o terceiro ano foi 56, o quarto foi 45, o quinto foi 35, depois o sexto 32, depois 28, 14ª, sexta colocada e terceira Olha, colocada. Eu olha. lembro que eu guardava tudo isso na minha memória, assim. E eu lembro que a cada ano que eu ia melhorando esse resultado, era uma motivação para o ano que vem eu ir melhorar mais ainda. E aí quando foi no ano de 2004, que eu já vinha de um ano muito bom, eu tinha sido a primeira brasileira na meia maratona do Rio, do Internacional do Rio. Fui terceira geral, 2 quenianas tinham ganhado, tinha sido as primeiras. Eu fui a terceira e já começou a ter um destaque como Uhum. atleta de elite. Fui para a volta da Pampulha, fui quinta colocada, pódio. Então já criou uma expectativa de que eu pudesse ter um bom resultado na São Silvestre. E eu lembro que a gente largou ali com as quenianas, a Lídia Cheromei estava nesse ano, que foi a campeã. E eu lembro que era uma briga acirrada, a gente subiu aquele minhocão ali, assim, cotovelada uma na outra ali, de tão próximas que estávamos uma da outra, brigando por posição, então era bem acirrada mesmo a disputa. E estava um calor, porque a largada do feminino largava às 3 da tarde, no verão, Nossa. e eu lembro que estava muito quente e lá pro meio do percurso, ali no 7,5, eu já estava ali entre a terceira e a quarta colocada. Aí nisso a Lucélia deu uma desgarrada de mim, que era a brasileira, né, uma das brasileiras. E quando eu subi a Brigadeiro, eu já subi em terceira. E eu não e era muita gente gritando, assim, um calor, e eu falei: "Meu Deus, eu não vejo a hora de chegar". E aí eu comecei já a fazer as contas, falei: "Nossa, eu tô em terceira, eu tô no pódio da São Silvestre", e eu não conseguia ver, assim, quem estava na minha frente, né. E a Lucélia estava na minha frente, assim, exausta, assim, quase desmaiando, de tanto esforço, assim, por conta do calor e do esforço que é, né, desafiador o percurso da São Silvestre. E aí eu entrei na Paulista e eu queria só comemorar, assim, eu nem me dei conta que a Lucélia estava muito próxima de mim e que eu poderia talvez até conseguir a segunda colocação. E eu lembro, eu tenho imagem até hoje, eu dando tchauzinho, assim, pra galera, assim, comemorando, porque foi como se eu tivesse ganhado São Silvestre e eu só tinha uma coisa na minha cabeça: com essa premiação eu vou comprar a casa para minha mãe. E aí foi muito legal, porque essa a São Silvestre, ela tem toda essa memória, essa lembrança de ter ido para o pódio e ali realizar o sonho da minha mãe de ganhar a casa própria, né. E você conseguiu? Eu consegui, aí comprei a casa para minha mãe. Ah, que legal. Então a gente pode dizer que a São Silvestre foi mudança da sua vida, foi a prova que mudou a sua vida. Sim, com certeza. E foi muito bacana, porque foi um momento histórico para mim, assim, porque a gente nunca imaginava que um dia fosse poder comprar uma casa.
E eu consegui, através da premiação da São Silvestre, comprar essa casa. Eu voltei para a cidade de Cruzeiro, foi uma festa, Ah, que né? Foi legal. carreata, minha mãe junto comigo, comemorando, a cidade inteira toda emocionada, orgulhosa, que tinha uma cruzeirense no pódio da São Silvestre. Então, pra você ver o impacto que você estar no pódio da São Silvestre tem, né? É. Então, foi muito bacana. E além de você ter conseguido esse objetivo, né, de comprar uma casa para sua mãe, você também conheceu o Cláudio Castilho, foi aí, né? Foi E aí ele te chamou para exatamente. treinar com ele. Como é que Foi, foi? foi exatamente. E é engraçado que o Cláudio, o Cláudio ele não era meu treinador ainda, né, em 2004, na São Silvestre, mas eu já tinha contato com ele, que eu conheci ele ali, porque a atleta dele, a Rosângela Faria, uma grande amiga minha, ela ficou no mesmo quarto de hotel comigo. Então eu e Hum. ela dividimos o quarto no hotel que ficamos para correr a São Silvestre. E no dia seguinte, o Cláudio, que era treinador da Rosângela já, foi lá no quarto do hotel com uma fita cassete gravada a São Silvestre e falou: "Eu vou te colocar aqui para você ver que você poderia ter sido segunda colocada e você não foi". E aí, assim, eu já levei bronca do Cláudio antes Foi mesmo aí de que ser começou a atleta. parceria, né? A Pois bronca veio antes dele começar a ser seu treinador. É típico de treinador isso, gente. Ele já chega com a bronca pronta. já tem as frases prontas até, né. E é engraçado que até ali não me passava na cabeça que ele pudesse ser meu treinador, né. E foi bem nesse ano, porque na São Silvestre eu já estava vindo com uma dor no meu calcanhar esquerdo, e eu não queria parar de competir. Eu Uhum. estava bem, falei: Tava "Meu, foi voando. um ano maravilhoso, eu não vou parar". E logo em seguida da São Silvestre, os 6 primeiros colocados era convidado a correr uma prova de 10 quilômetros a corrida de São Fernando, no Uruguai. Uhum. E dali da São Silvestre a gente já embarcaria para o Uruguai. Uhum. Por isso que a gente ainda estava no hotel no dia seguinte. E eu falei: "Não, não vou parar de correr, eu tenho essa corrida", e aí sempre vai aparecendo uma outra corrida, uma outra corrida. E aí eu fui teimosa e eu continuei a competindo e treinando com dor. E aí foi no meio do ano, assim, eu já não aguentava mais de dor. E aí o Cláudio ficou sabendo que eu estava lesionada e ele até me indicou o Instituto Vita na época. E aí eu passei lá para o Instituto Vita e falei: "É, vai ter que fazer a cirurgia, e tal". E aí eu fiz a cirurgia, eu sempre ficava vindo para São Paulo para tratar, voltava para Cruzeiro. E nesse meio tempo, em 2 anos, levaram-se 2 anos, e eu 2 anos sem treinar e competir. Caramba. E eu fiquei muito mal, porque é a corrida que me dava o dinheiro, né. Sim. E E se como que você fez? e foi muito difícil, porque eu perdi todos os meus patrocínios. O pouco dinheiro que eu tinha na poupança, que a gente guardava na poupança, eu gastei na cirurgia, né, não tinha, assim, um plano de saúde e tal para poder cobrir. E aí eu entrei em depressão. Eu cheguei a ficar um mês dentro de casa trancada, assim, do tipo: "Meu, se eu não sou atleta, acabou minha carreira, o que que eu vou fazer agora?". Na época eu não tinha faculdade, eu não tinha feito ainda nada, assim. E aí foi quando a Rosângela contou para o Cláudio que eu estava nessa situação e tal. Aí eu vim para São Paulo para visitar a Rosângela, que estava no Pinheiros. E aí eu lembro que aí a Rosângela falou: "Ó, fica até à tarde que o Cláudio queria falar com você e tal". Eu lembro que quando eu cheguei na pista, assim, ele estava na pista do Pinheiros, aí eu já cheguei chorando muito, assim, porque parece que era como se Deus estivesse me dando uma segunda oportunidade. E ainda eu estava mancando do processo da cirurgia, ainda não tinha Caramba. recuperado ainda, nem correndo estava direito. E aí ele: "Calma, calma", ele me acalmou. Aí falou: "Olha, eu não sou seu treinador, assim, mas eu quero te ajudar, né, se você quiser e tal". Aí ele conversou com a diretoria do Pinheiros, para que eu pudesse usar ali toda a estrutura do Pinheiros, mesmo eu não sendo atleta do Pinheiros. E aí o Pinheiros aceitou, e eu fiquei de 2006 todinho no Pinheiros. Usava fisioterapia, usava refeitório, alojamento na época. E aí, um ano, ainda ele falava assim para mim, conversava muito. Por isso que eu sempre falo que o Cláudio, ele é meu pai, assim. Porque ele teve um papel de pai que eu não É. tive, né? Meu pai deixou a gente aos 3 anos de idade.
E o Cláudio era a pessoa que me dava bronca, ele me dava conselho, me orientava. E foi nesse processo que ele me orientou a fazer faculdade de educação física, que Que também legal. foi uma bolsa, né, do clube. Ganhei uma bolsa do Clube Pinheiros. E aí eu fiz o NIP, e aí depois, nesse processo de reabilitação, e aí fazendo faculdade, aí ele me indicou também, né, a Carla de Pirro, que é minha psicóloga, para poder ajudar nesse processo. E aos poucos eu fui voltando, né? Então o Cláudio foi um anjo que entrou na minha vida ali, e aí depois me ajudou a sair desse buraco que eu falo, né, desse momento difícil, e me reergueu, assim. Até ali. Eu não tinha Jogos Olímpicos, eu não tinha Jogos Pan-Americanos, e nenhum desses resultados que hoje eu tenho. E foi depois disso que a gente construiu um novo caminho para chegar a Jogos Olímpicos e Você tudo vê, né, mais. aquilo que eu falei logo lá no início, né, que parece que tem algumas qualidades que as pessoas nascem com, né? E a resiliência sua, poxa, desde criança, né, ela sempre esteve presente na sua vida, né? E para você conseguir sair de lesão, de depressão, e voltar melhor do que você estava antes, porque você estava ali, né, na São Silvestre no auge da sua carreira até então. E de Isso. repente ter que parar tudo, zerar tudo, deixar de correr, ficar um mês num quarto trancada, né? Eu também já tive depressão, então eu digo que é um quarto meio escuro, né? É um momento ali muito obscuro da nossa mente. Então, ficar ali lutando contra si mesma, né? Não é fácil sair disso e daí ir para um auge que você teve depois que você participou ainda de dois Jogos Olímpicos, depois que você foi bicampeã pan-americana. Então, assim, realmente a resiliência esteve presente em todos os momentos ali com você, né? Você se tornou uma pessoa cada vez mais forte através das suas dificuldades. E aí, depois que tudo isso aconteceu, você ainda foi. Isso daí foi o quê? A gente está falando de 2010, mais ou menos? Ali, quando o Cláudio me ajudou ali a colocar no, né, que eu entrei no Pinheiros foi 2006 para 2007, e aí esse processo de voltar a competir foi ali entre 2007, 2008. E aí 2009 ele resolve me colocar na maratona e começou Ah, a você não abrir o fazia caminho. maratona ainda, você estava Não, só nas provas mais rápidas, né, ali nos isso, 10 quilômetros, né, isso, São Silvestre 15, e aí isso. depois veio a maratona, e aí você se descobriu. Aí eu me descobri. Aí foi realmente a prova que era, que a gente fala que é a minha prova, né? E foi bem engraçado também isso, porque o Cláudio, ele foi me observando, né? E essa resiliência eu acho que faz muito sentido, até porque a maratona ela exige isso também, Sim, né? com certeza. Da resiliência. Eu É. sempre falo para os alunos hoje, né, que a gente treina, eu falo, olha, às vezes o melhor treino não é nem aquele treino que saiu tudo bonitinho, Uhum. programado, você conseguiu fazer o ritmo que estava determinado na planilha. Talvez é aquele dia mais difícil, é um treino que está muito calor, que não está saindo para o ritmo, mas você está lá, sabe, sendo forte, resiliente e fazendo com que a cabeça seja forte diante de alguma adversidade, é ali que você vai lembrar lá na maratona um momento de falar, não, isso daqui eu consigo superar. É. E a resiliência, eu acho que ela fez parte disso, da minha história, que, né, de toda a trajetória. E o Cláudio sempre me observava e falava, meu, você tem cara de maratonista, você é resiliente, você aguenta volume de treino, você tem cara. E eu, assim, sempre estava ali em destaque, mas eu nunca era líder do ranking num 10 quilômetros, Uhum. numa meia maratona aqui no Brasil. Tem algumas que eu não ficava nem entre as 5 melhores ali. E a maratona, eu fui líder do ranking por 8 anos. Caramba. Então, na hora que foi engraçado que foi em 2008, assim, ele estava nas Olimpíadas de Pequim com o José Telles, um outro atleta dele. E aí teve um dia que ele me ligou e eu estava no ônibus, eu tinha acabado de fazer um treino que tinha durado 2 horas e meia de treino.
E aí ele ligou para mim, eu estava no ônibus, ele: "E aí, como é que foi?" Eu falei: "Ah, foi bem, foi difícil, mas eu consegui fazer, e tal". Ele: "E aí, vamos estrear na maratona?" Eu dei um grito dentro do ônibus: "Maratona?" Eu: "Meu Deus, o que que é uma maratona?" Todo mundo fala que lá no 30 quilômetros tem um muro que você não consegue passar, que tem um urso que monta nas suas costas e que você não consegue chegar. Que eu vou fazer?" E ele falou: "Não, vai dar certo. Vamos estrear na maratona de Floripa em 2009, e aí vai valer vaga para o mundial". Eu tinha que fazer a maratona em 2 horas e 43. Uhum. Aí treinando para maratona, cheguei em Floripa, ganhei a maratona com 2 horas e 41. Olha, Então ganhei a maratona e com a vaga já para o mundial. E aí eu legal. chorei, assim, cheguei chorando, eu: "Não acredito, não acredito". Ele falou: "Não, eu sabia que você conseguia". E é muito engraçado, porque foi a primeira grande conquista depois de todo esse processo, que eu estava com depressão, 2 anos parado, reabilitação, voltar a competir e uma grande vitória já na estreia de uma maratona. Olha que E legal. aí ele falou: "Mas agora ninguém te segura". E não falava, inclusive, foi no mundial, que daí eu participei do mundial, eu estava até lesionada, foi um momento que a gente estava na Suíça, fiz uma preparação na Suíça e eu estava com o tendão, assim, muito inflamado. E aí ele colocou eu para fazer o treino na piscina com deep running, o Uhum. colete. Falou: "Meu, você tem 5 tiros de 2.000, vai fazer na piscina, 7 minutos Nossa, meu Deus. forte". Eu falei: "Meu, isso não vai dar certo, eu tenho que correr, eu tô aqui nessa piscina, eu nem saí do lugar". E não é que deu certo. Eu estreiei na maratona, no mundial ali, com 2 horas e 40, melhorei a minha marca Caraca. e o primeiro mundial. E eu lembro que depois da festa de encerramento, assim, a gente saindo, e aí ele estava na minha frente conversando com o Marilson, né. E o Marilson ali conversando e tal, "Ah, e a Adriana?" E eu atrás, eles não tinham me visto. Aí ele falou: "Meu, você imagina o que que essa menina ainda é capaz de fazer?" Ah, que Aí legal. olhou para o lado, aí eu estava. E foi muito legal, porque realmente o caminho se abriu, né. E aí deslanchou, né, Adri? Porque aí o ano seguinte, eu já sei dessa história e eu acho que é muito legal você contar, porque veio uma grande vitória, né, em É. 2011 no Pan de Guadalajara. Conta pra gente, narra toda a história, porque é muito legal, que veio uma grande vitória na sua carreira Uhum. e não sei, é a maior conquista? Você diz que é a sua maior conquista? É, eu sei, é claro, não tenho dúvida que, assim, os Jogos Olímpicos, ali é o ápice de todo atleta, né, todo Uhum. atleta quer chegar aos Jogos Olímpicos. Mas a primeira medalha dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara me marcou muito, sabe, por todo o contexto. Uhum. Eh, eu lembro que eu, antes de ir para Guadalajara, eu fui para Colômbia treinar na altitude, então eu treinava em Paipa, que é a 2.600 metros de altura, e é muito difícil treinar lá. E eu fiquei 35 dias ali treinando. E eu lembro que o Cláudio ficou na primeira semana com a gente. E aí ele depois ficou a primeira semana, tinha um grupo de 12 atletas. Alguns eram atletas deles, outros eram de atletas de outro treinador, e a gente ia ficar tudo na mesma casa por esse 35 dias. E aí, a primeira semana ele ia embora, e no dia dele ir embora, ele me entregou a planilha. E eu sentei na mesa, ele entregou a planilha e falei: "Ó, aqui está a sua planilha das próximas 4 semanas, e eu preciso que você acredite nisso". Hum. E eu não sabia nem o que que eu ia, no que me esperava daquela planilha, né. Mas eu senti na voz dele a firmeza de que era um desafio muito grande, mas que eu precisava acreditar. Uhum. E aí começou, foi embora e eu comecei. Tinha treino, 5 tiros de 3.000. E aí teve a semana que teve 21 tiros de 1.000, eu tinha que fazer 21 tiros de 1.000 Meu Deus. para 3:28 com pausa de 1 minuto na altitude. Meu Deus, na altitude. Gente, para quem não sabe, os treinamentos em altitude, né, a gente vai ali acima de 2.000 metros acima do mar, eles servem para quê? Você fica lá, você tem menos oxigênio, então o transporte, né, da célula vermelha tem mais dificuldade, e quando você está em altitude treinando lá, você faz com que seu corpo aumente a produção de glóbulos vermelhos, e aí quando você desce
para baixa altitude, né, no nível do mar, você tem mais oxigênio circulando no seu corpo. Então, por isso, é bom os treinos em altitude. Uhum. Lá a gente sofre muito, mas quando desce, aí Aí deslancha, aí é uma engasga com o ar, né. delícia. É, engasga com tanto ar, né. Então, e aí você fez 21 tiros de 1000 lá na altitude. É, e aí gerou uma polêmica muito grande dentro do grupo, né, porque quando olhou aquele treino, todo mundo: né, eu não vou fazer esse treino não, você é louco, Hum. essa teoria aqui não existe, ele vai te matar com esse treino, você vai fazer?" Falei Daí eu lembrei, falei ele: "Não, ele acredita, acredita". E aí eu falei: "Eu vou fazer, meu". Aí eu acordei para tomar o café da manhã, aí vinha as piadinhas assim: "Lá vai ela fazer uma meia maratona de tiro". Aí eu peguei e fui pra pista. Aí eu cheguei na pista, assim, eu sozinha na pista, junto com só o colombiano, o Rafa, que cuidava da gente lá, cuidava da nossa hidratação. E aí, depois eles chegaram e eu comecei a fazer o treino, e aí eles ficaram sentados na curva lá, na curva dos 200 metros, que a gente chama, que é a metade da pista. E aí eles ficaram fazendo aposta de qual tiro eu ia desistir. "Não, ela vai Nossa. desistir no Mas 8º é tiro". aí é que eu gosto, porque aí me dá mais vontade de terminar. Aí eu falei: "Não, ela vai desistir no 12º e tal". Daí eu comecei, quando deu o 8º tiro, deu tela preta, né, eu correndo, escureceu, Meu e eu Deus. falei: "Meu, não vou parar, eu não vou parar", e eu lembrando que o Cláudio falou: "Ó, acredita". Aí no 12º de novo, eu falei: "Ó, pensa bem, se você cair aqui na pista, o Rafa te leva para o hospital, mas você não vai parar". Aí quando eu terminei aquele treino, eu falei: "Meu, pode vir o que for, né, eu vou enfrentar na competição qualquer dificuldade, depois de um treino desse". E aquilo foi me dando confiança, aí teve um outro treino de 3 horas que eu fiz na montanha a 3.200 de altitude, mais alto ainda. E era assim, a montanha bem deserta, assim, não tinha casa, quando muito passava um senhor com uma vaquinha ali, com um boizinho. E aí no meio do treino eu comecei a ter tela preta de novo, né, passar mal, eu falei: "Meu Deus, me ajuda a terminar esse treino que se eu não conseguir". Se eu caísse ali também, não tinha ninguém para me pegar, porque o Cláudio estava a Era 7 questão de quilômetros. sobrevivência terminar. Exato, eu falei: "Meu, me dê força para terminar esse treino". E aí na hora que eu terminei, assim, o Cláudio não sabia ainda que eu tinha passado mal, tem até uma foto que eu tenho lá depois desse treino. E ele falando para mim assim: "Você vai para esses Jogos Pan-Americanos, você tem condições de ganhar a medalha de ouro e de bater o recorde pan-americano. Mas na hora, depois de 3 horas de treino, você não vai nem pensar nisso, Uhum. né, você vai querer dormir, descansar". Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí fomos para o México. Chegamos no México, a largada era 4 horas da tarde, 28 graus, Nossa, calor, altitude, lá era 1.600 de é. altitude, e 20% de umidade, muito difícil para correr. E a favorita da prova era a mexicana, que ia correr em casa, e ela tinha um tempo na maratona de 2:22 e eu tinha 2:32. Deu a largada e falou: "Ó, não larga forte, tá quente, vai no pace de 3:41". Pace de 3:41 na boa, tá, gente? Vamos deixar registrado isso aqui, a nossa humilhação. E aí, nisso, a mexicana, né, a Maday e a outra atleta do Peru, a peruana, compraram a briga lá na frente, saíram forte. Abriram 3 minutos de distância de mim. Nossa, imagino que o mental ali foi o que te salvou, né? Porque Muito. imagino, você tá numa prova, né, que você tá se sentindo bem, tá super bem preparada, você vê 2 mulheres na sua frente há 3 minutos, e É. o seu treinador falando: "Não, fica ali no pace confortável", né, imagino que o mental ali, né, para você segurar essa ansiedade de colocar, né, força e colocar a velocidade ali tenha sido talvez até a sua maior dificuldade ali, né. Foi um momento de muita paciência, né. Eu Paciência. tive que ter muita paciência e acreditar ali na estratégia de prova. Eu até falo que essa prova foi muito estratégica, Uhum. né. Eh, e aí, quando foi na metade da prova, no 21 quilômetro, eu já estava, assim, com a medalha já tinha passado a peruana, estava em segunda colocada, e aí eu passei no 35 quilômetro, o Cláudio falou assim: "Olha, ela tá 30 segundos na sua frente". Aí eu olhei pra frente, aí eu lembrei o que que ele falou lá pra mim, ó: "Medalha de ouro e o
recorde pan-americano. Falei, meu, a medalha de ouro está na minha frente, vou buscar. E o público tinha ido para a rua para ver a medalha da Madai Pérez, né? A Que medalha é de a ouro da mexicana mexicana. que estava correndo em casa, né? Exato. Eles fizeram um piquenique, churrasquinho na beira da rua, assim, para esperar, ó, né, ela passar. E aí a galera começou para mim assim, ó, despacio, despacio. E para ela gritava, sim, se puede. Eu tenho até um jornal com esse recorte, assim, mostrando esse momento, assim. E aí eu falei, meu Deus, se eu passar essa mexicana, eu vou apanhar aqui no México, Vai ser linchada. vou ser linchada. E aí no 38 eu passei por ela, assim, e aí na hora que eu faltava 500 metros para chegada, o Cláudio com a bandeirinha do Brasil, assim, falou, vai dar recorde, vai dar recorde. E aí eu cruzei a linha de chegada, com o recorde pan-americano e a medalha de ouro. Então, assim, ela foi a mais importante por todo esse contexto. Sim. Por eu ter acreditado no processo, por eu ter essa parceria do atleta e o treinador, mesmo o treinador não estando lá, o atleta saber que tem que fazer o que tem que ser feito. Ah, hoje é domingo, meu treinador não está aqui, eu não vou treinar, não, né? Não existe isso. Acho que existe essa parceria dos dois sonharem o mesmo sonho, de E se acreditarem comprometer, e né? se comprometer. É. Então, é essa parceria que deu muito certo e por isso que tem os resultados que a gente tem hoje, né? Não, muito legal, uma história muito gostosa de ouvir, porque a gente, né, vai se inspirando e se coloca no lugar ali, né? E a gente, como brasileiro, né, bem competitivo, a gente adora uma superação também, adora um desafio. E aí, Idri, você hoje, né, você é uma pessoa assim que inspira muita gente, né? Muita gente te vê correndo. Hoje em dia você já se aposentou do esporte profissional, mas você Uhum. continua correndo, né? Você continua indo nas provas. Então você é essa fonte de inspiração, fonte de motivação para as outras pessoas, sejam elas atletas profissionais ou os atletas amadores, que hoje em dia a corrida tem muitos, né? Uhum. E lá atrás, né? Quando você começou lá na São Silvestrinha, né? Você participou da primeira São Silvestrinha e isso é muito legal, né? Porque você tá na história da São Silvestre de todos os lados, né? Na São Silvestrinha, sendo participante, né, da primeira prova, já subiu no pódio em outras edições e depois, né, concretizando tudo isso no pódio na São Silvestre. Mas falando sobre São Silvestrinha, né, eu acho que é super importante a gente também mencionar o seu instituto, o Instituto Em Frente, né, Uhum. que a gente fala, né, sobre inspiração, a gente fala sobre esporte de base, fala sobre esporte de alto rendimento, como fazer essa ponte, né, entre o esporte de base e alto rendimento, junto também com projetos sociais. Uhum. Eh, que que você acha, né, da importância da São Silvestrinha? O que essa prova teve de importância na sua vida? Porque é uma forma, né, de descoberta de talentos, né, e Uhum. de repente até fazer exatamente essa ponte, né? Muitos projetos sociais levam as crianças para participar da prova e talvez, né, possa ser essa ponte que é tão difícil no Brasil a gente fazer a ponte entre o projeto social com o esporte de alto rendimento, né? É, exatamente. Eu participei da primeira edição da São Silvestrinha, que ainda acontecia no Parque do Ibirapuera, né? Então, foi muito bacana e ali a gente já cria uma motivação para que você um dia esteja na São Silvestre, né? Então, quando você vai para São Silvestrinha, eu participei de várias edições e você lá encontra com os ídolos da São Silvestre, né? Como o José João da Silva, então, o próprio Marilson. Então, você olha eles ali que já foram campeão da São Silvestre e ali tá ali numa competição que é a São Silvestrinha, acaba criando uma referência para que a criança depois queira participar de uma São Silvestre. E isso aconteceu comigo. E hoje, como você mesmo citou, muitos projetos sociais levam as crianças para São Silvestrinha para ter essa experiência. E hoje, com o Instituto Em Frente, hoje a gente tem 80 crianças no Instituto Em Frente e todo ano eles já ficam esperando para São Ah, Silvestrinha. que legal. De viver essa experiência e de poder também. O Instituto Em Frente ele veio para mim como uma vontade de deixar um legado do que o esporte foi na minha vida. Sim. E hoje poder proporcionar isso para eles, e esse ano eles vão estar lá de novo participando,
E é muito legal, porque depois eles trazem com uma bagagem, com tanta experiência, né? E para depois compartilhar com a família, ou até para né, para uma experiência de vida mesmo para eles. Sim. Às vezes nem vai se tornar um grande atleta, aquelas crianças que estão tendo o contato com a São Silvestrinha, mas com certeza os valores do esporte ali inserido vai impactar a vida dele, da família dele, da sociedade em torno de alguma forma. Então é muito importante. É, com certeza. Acho que se os governantes soubessem a importância que o esporte tem na sociedade, né? Acho que o esporte seria muito mais, teria muito mais investimento, né? E teria muito mais visão e valor para dentro, né? Do governo de cada lugar, porque realmente o esporte transforma muito, transforma a vida, transforma a sociedade, transforma toda a comunidade que está ali em torno, né? Isso é muito importante. E Uhum. parabéns pelo seu projeto, que eu já fui lá, já visitei, e é Já, maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. foi mesmo. Odri, a gente tem aqui, a gente está finalizando já, a gente tem um quadro que chama Celebre essa Tradição. Então é aquele quadro que a gente pensa em como você Uhum. acha que as pessoas podem celebrar essa tradição? Como que se celebra? Qual que é o momento mais legal, divertido para celebrar a São Silvestre? Nossa. Eu falo que a São Silvestre é o réveillon, né, de todo o corredor. E a cada ano isso está se tornando muito importante, né, principalmente para quem corre. Mas o mais legal de tudo, o quanto isso também virou um evento familiar, né? É. Então, para quem vem correr a São Silvestre, ele traz a família junto, aquela brigadeiro ali fica lotado, e aí você corre esperando alguém da sua família estar ali Uhum. para te Que receber naquele legal. momento difícil. Então acaba criando um ambiente também para você comemorar junto com a família. A gente fala que é como se você estivesse comemorando tudo que você viveu no ano, né? Então, para agradecer tudo que você viveu e por você estar ali. Então, é uma forma também de você levar a família para viver esse momento junto. Acho que é um momento de você celebrar dessa forma, né? Ah, que legal, realmente. Imagino, eu gostaria muito, vou correr, né, esse ano pela primeira vez, mas eu Aham. gostaria realmente de encontrar a minha família ali na subida da Brigadeiro. Eu estava vindo para cá, eu estava ali inclinada com o carro, ali eu falei assim, gente, como é que eu vou subir isso daqui correndo? Mas acho que com certeza pode ser um momento, né, de dar aquela energia, aquele fôlego final, encontrar com a família, né? Exato, exato. Odri, antes de terminar, acho que a gente tem um spoiler muito legal do que vai vir aí. A Uhum. gente tem um lançamento de um livro. Conta um pouquinho, mas só aqueles spoilerzinhos. Não pode falar tudo, porque ainda não foi lançado, mas como é que é? Conta essa Aham. novidade aí pra gente. Esse é um outro legado que eu quero deixar da minha carreira, né? Eu já venho há alguns anos escrevendo eh, o meu livro de toda a minha trajetória. Acredito que vai ser muito emocionante e eu sei que acredito que vocês vão gostar bastante. Então, ainda esse ano, né? É muito provável que seja lançado agora no final do ano. A gente está no processo de construção para poder criar toda, né, a finalização, o processo final da publicação, e é muito provável que até a São Silvestre a gente consiga lançar ele. E eu fico muito feliz porque eu vou poder compartilhar com mais detalhes tudo da minha história, e eu sei que tem uns feedbacks, assim, eu sinto os feedbacks muito positivos de quando eu vou dar palestra e contar um pouco da minha história, o quanto isso impacta a vida das pessoas. E eu espero também que esse livro seja uma ferramenta que possa ajudar e inspirar outras pessoas, motivar outras pessoas. Ah, tenho certeza que vai, já tô doida para ler. E quem sabe venha antes da São Silvestre, que dê tempo, né, pra gente já se inspirar para a prova. Aham. Mas é isso, eu acho que com certeza o livro vai ser um sucesso. Parabéns novamente. Muito obrigada por ter vindo falar com a gente, foi sensacional. Tenho certeza que a galera que ouviu a gente hoje vai sair daqui muito inspirado. Não, eu agradeço a oportunidade, o espaço está aqui,
E, gente, a Poli é minha treinadora de natação, viu? Todo domingo eu recebo a minha planilha lá É isso aí, a e gente a agradecer. gente muda as modalidades aqui de vez em quando. Agora a Dri tá indo para natação, eu também tô indo para corrida e a gente troca aqui nossas figurinhas. Exato. Dri, muito obrigada, viu, pela Eu que participação. agradeço. Obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Continuem celebrando essa tradição e a gente se vê lá no dia 31 de dezembro, lá na Corrida Internacional de São Silvestre. Beijo!